Tá bom, Patrícia, eu entendi que de fato eu vou fazer a avaliação de desempenho na minha empresa e eu vou começar do zero porque hoje a gente não tem nada implantado, tá? Então, como é que funciona isso de maneira prática, tá? O papel do RH é treinar e desenvolver toda a empresa antes que esse processo aconteça. Existe uma certa resistência, eu vou falar isso aqui com base das empresas onde eu já implantei a avaliação de desempenho, existe muito medo, né? Porque muito provavelmente, dependendo do tamanho da empresa, depois que essa avaliação ela começa a acontecer, existem demissões, pessoas que a gente entende que de fato não estão performando da maneira que deveria, né? E existem pessoas que levam tempo para se adaptar como fazer isso de maneira impessoal, realmente fixando só nos resultados que a empresa espera. Então, nosso papel como RH é preparar todo mundo, né? Muitas empresas começam a implantar o sistema de avaliação de desempenho sem preparar os trabalhadores que estão ali dentro para administrar essa nova realidade. Então, encaram como um procedimento técnico, burocrático, e as pessoas não têm clara a compreensão da utilização, objetivos e acabam tendo alguns receios, tanto em avaliar quanto em serem avaliados e fazer de qualquer jeito. Então o resultado acaba não sendo alcançado e o investimento ele acaba sendo perdido, tá? A primeira etapa, a primeira fase de tudo isso é a fase da informação, né? É onde de fato a gente mostra o cenário atual e o objetivo com tudo isso, né? Planejamento estratégico para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar e qual é o papel da avaliação dentro desse processo. Porque a avaliação ela vai ser um termômetro para a gente entender se a gente está alcançando os nossos objetivos ou não. Então, é necessário todo um planejamento que aí vai envolver esses tópicos aqui, né? Organizar um cronograma contemplando todas as ações que envolvam o projeto. Preparar uma equipe de apoiadores do projeto que ajude a dissipar as resistências em todas as áreas da empresa. Definir as ações, né? E quem será o responsável por cada uma delas com prazos definidos. Planejar e realizar os treinamentos de avaliadores e avaliados. Planejar o evento de lançamento de avaliação e planejar o fechamento da rodada de avaliação. Dependendo do tipo de avaliação, existem empresas que optam por mais de um tipo, né? Então tem a avaliação, a gente já tem aquela avaliação que é de 45, 90 dias, que obrigatoriamente a gente precisa fazer até para chancelar a assinatura de contrato de um colaborador novo, né? Então, quando ele entra, ele é avaliado ali, tem o primeiro contrato de 45 e depois mais 90. Só queria deixar uma informação dentro de tudo isso aqui. A gente, até entendendo a gestão de pessoas, acredita que obrigatoriamente os contratos de período de experiência precisam ser de 45 mais 45 dias, ou seja, 90 dias. E o que a lei fala dentro disso é que o contrato de experiência não pode ultrapassar 90 dias e não pode ser renovado mais de uma vez. Então é por isso que a grande maioria das contabilidades e das empresas acabam optando por fazer o contrato de 45 mais 45 dias, tá? A segunda fase, sensibilização e conscientização. Então, o principal objetivo dessa fase é conseguir o compromisso das pessoas com o projeto. Sensibilizar as pessoas para avaliarem com critérios e permitirem ser avaliados com o mesmo critério de justiça, transparência e imparcialidade. Comprando a ideia do projeto, a equipe tende a avaliar com mais transparência e mais motivação. Terceira fase, conhecimento da ferramenta. Eu vou apresentar para vocês, mas esse aqui é o tópico, né? Depois de serem treinadas em relação aos benefícios e a importância do processo, elas devem ser treinadas sobre como utilizar a ferramenta de avaliação. Então, nessa fase, todos os envolvidos devem ser treinados em relação ao conhecimento da ferramenta de avaliação que será utilizada e a todo o procedimento de aplicação dessa ferramenta. Quarta fase, execução do projeto. Depois de treinar, né,
sobre ferramentas envolvidos, o importante é terem consciência de que a primeira avaliação é como se fosse um simulado, onde todos ainda estão aprendendo a avaliar e a serem avaliados. Este será o fechamento do treinamento para a utilização da avaliação, uma fase de aprendizado. Então, todo o processo acontecerá seguindo um procedimento e, com certeza, valerá para o desenvolvimento dos envolvidos. Porém, os resultados desse primeiro ciclo de teste não será utilizado como fator de crescimento ou punição. Então, nesse ciclo teste, deve-se identificar todas as dificuldades demonstradas e criar formas para solucioná-las, para que na próxima avaliação elas não se repitam e o processo amadureça. Pois no momento da prática, é realmente quando surgem novas dúvidas e novos questionamentos, questões que não devem estar previstas para a respeito do processo de avaliação de desempenho. Por isso é tão importante esse ciclo de aprendizado, para testar. Treinamento dos avaliadores. Alguns critérios são de extrema importância no processo de avaliação e todos os avaliadores devem ser treinados nele. Então, primeiro, cuidado com a forma de comunicação para não atingir a autoestima do avaliado. A avaliação de desempenho, ela não é pessoal, ela não é sobre a pessoa, ela é sobre o profissional executando a atividade. E isso precisa ser muito claro para os avaliados e os avaliadores, tá? Então, é muito importante que no momento dessa comunicação, o avaliador trazer fatos e acontecimentos para exemplificar determinados posicionamentos. Além disso, não afirmar que a pessoa é de alguma forma. Devemos utilizar palavras que demonstrem uma situação específica de um momento atual, como apresentado ou demonstrando, tá? Então, atitudes, pontuar. Por exemplo, imagina aí que alguém que está no critério de atendimento ao cliente fala assim, olha, você foi grosso com o cliente nesse ponto. E aí você relata uma situação. Então, traz clareza, comprova. Porque, como eu já falei, é uma tendência muito grande da pessoa tentar tirar essa autorresponsabilidade. E cabe a gente, como avaliador, pontuar momentos que venham exemplificar aquela informação que a gente está trazendo. Imparcialidade na interação e nas colocações, independente do grau de parentesco e amizade, até porque isso não cabe dentro de uma empresa. Todo mundo dentro de uma empresa precisa ser ético e profissional. Então, é resultado versus entrega. A gente não pode, em momento algum, trazer essa imparcialidade para esse cenário, tá? Foco no desenvolvimento das competências do avaliado. Não adianta dar um feedback e dispensar o avaliado, pois o principal foco dessa ferramenta é desenvolver o colaborador. Então, pensar que no momento do feedback, como processo de desenvolvimento, faz toda a diferença sobre como os envolvidos irão conduzir e encarar esse processo. Foco no período que está sendo avaliado. O avaliador ele não deve levar em consideração comportamentos ou situações do avaliado que aconteceram fora do período determinado para aquele ciclo de avaliação. Então, deve-se considerar a média dos acontecimentos dentro do período que está sendo avaliado. Isso aí deve ser pré-estabelecido, tá? Saber ouvir com atenção, empatia e respeito. O avaliador deve entender que o processo de avaliação não é somente um momento onde o avaliador fala e o avaliado escuta. É um momento de troca, o ato de ouvir ele é muito importante para a criação de uma relação de confiança entre os envolvidos. Então, fazer com que o avaliado entenda e aceite que os pontos a serem melhorados, isso significa enriquecimento do seu perfil, tá? O avaliador, ele precisa saber conduzir o processo de forma que fique claro para o avaliado de que tudo o que está sendo dado feedback, mesmo que não está tão alinhado com as expectativas da empresa naquele momento, são com foco no enriquecimento do perfil, ou seja, também são para o seu bem.
Ter sempre em mente que o objetivo é desenvolver competências, sejam elas técnicas, comportamentais ou organizacionais, tá? Flexibilidade na forma de comunicação com o avaliado. Iniciar sempre falando dos pontos objetivos com ênfase e entusiasmo, demonstrando satisfação e orgulho pelas qualidades do avaliado, depois de passar para os pontos a serem melhorados. Então, gente, é muito interessante que isso seja feito. Não adianta você fazer uma avaliação de desempenho e vir, só dar porrada no avaliado. Você também precisa ressaltar todos os critérios positivos desse avaliado. Estabelecer um conjunto de compromisso, um plano de ação com data para revisão. Então, veio fazer a avaliação de desempenho, você está com a sua ferramenta, faz todas as anotações, até porque a ferramenta que você está usando hoje vai ser o ponto de partida para a ferramenta que vai ser utilizada no futuro. Então, você sempre vai revisitar o passado e mostrar a evolução do desenvolvimento desse colaborador. Fale em seu próprio nome, nunca no nome de outra pessoa ou equipe, Se você é líder, se você teve peito para liderar uma equipe, você precisa assumir a responsabilidade, Até porque o feedback, ele é seu, é com base no que você entendeu que é importante para aquele colaborador. E nunca usar rótulos como imaturo, pouco profissional, resistente, lento, desagradável. A gente precisa tomar muito cuidado, tá? E priorizar comportamentos profissionais. Não levar em consideração os comportamentos pessoais, mas sim os apresentados no ambiente profissional e que de fato tenham prejudicado os resultados esperados para o seu cargo ou para a cultura organizacional. E a ética no processo de avaliação, Devemos colocar em todos os nossos profissionais lealdade, integridade, justiça, comportamento ético, imparcialidade e nos despirmos de rótulos, preconceito, pressuposto, discriminação que possam influenciar a eficácia dos resultados de avaliação. Então é extremamente importante que se faça isso.